Guerreiro, você já se perguntou por que ela escolheu outro cara e não você? Essa dúvida corrói a mente de muitos homens. E a verdade é que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com ele ser melhor do que você. O problema está nos erros que você cometeu sem perceber. Erros que silenciosamente foram minando a atração, afastando-a e levando-a a procurar algo que parecia mais atraente. O que eu vou te contar hoje pode doer, mas vai te libertar. Porque a verdade é simples. Mulheres escolhem homens que sabem quem são, que têm direção, que despertam desejo e que são desafios emocionais e mentais. Se você perdeu isso, ela naturalmente procurou em outro lugar. Hoje eu vou te mostrar a verdade crua sobre por que isso aconteceu e, mais importante, como evitar que isso se repita. Se você está pronto para ouvir, continue comigo. 1. Você perdeu a essência que a atraía no início. No início, você era um homem com propósito, movido por algo maior do que simplesmente conquistar uma mulher. Havia uma chama dentro de você, um senso de identidade, um entusiasmo por viver, uma paixão que ia além dela. Mas, em algum momento, essa energia foi se dissipando. E o que acontece quando o fogo de uma lareira deixa de ser alimentado? Ele vira apenas cinzas frias. Muitos homens cometem esse erro sem perceber. No começo de um relacionamento, são autênticos, seguros e magnéticos porque têm uma vida rica e independente. Mas, com o tempo, trocam seus interesses pelo conforto da rotina. Deixam de lado seus projetos, suas ambições e até mesmo suas amizades, como se a presença dela fosse suficiente para preencher todos os vazios. O estoico Sêneca já dizia: a vida sem propósito é um vagar sem destino. E isso vale para tudo, inclusive para os relacionamentos. Quando você perde sua missão, perde também aquilo que fazia de você um homem digno de respeito e admiração. E por mais que ela possa ter sentimentos por você, a verdade brutal é que, instintivamente, uma mulher não quer um homem que se abandona por causa dela. Agora, pense nos homens que mais despertam interesse e respeito. São aqueles que seguem seu caminho, que têm algo a construir e que não permitem que ninguém os desvie disso. Elon Musk, por exemplo, não conquistou mulheres por mandar mensagens carentes ou por estar sempre disponível. Ele é um homem de visão, alguém que está sempre mirando alto. E esse tipo de mentalidade é magnético. Se você perdeu o brilho no olhar, a pergunta que precisa se fazer não é como faço para tê-la de volta, mas sim como faço para me reencontrar. Porque no fim das contas, o que atrai uma mulher de verdade não é a necessidade de tê-la por perto, mas a sua capacidade de seguir em frente com ou sem ela. Eis o seu desafio: reacender sua chama interna, redescobrir seus objetivos, se reconectar com sua essência e lembrar que antes de qualquer relacionamento, você precisa ser um homem cuja presença no mundo faz sentido por si só. 2. Você se tornou previsível e perdeu o mistério. A previsibilidade mata a atração, porque elimina o elemento mais poderoso do desejo, a incerteza. No início, você era um desafio, um mistério a ser desvendado. Havia algo em você que instigava, que a fazia querer entender melhor quem você era, o que pensava e quais eram suas intenções. Mas, em algum momento, esse jogo sutil se perdeu. Talvez, sem perceber, você tenha caído na armadilha da rotina. Você se tornou excessivamente acessível, sempre disponível, sempre previsível. Ela passou a saber exatamente como você reagiria em cada situação, o que diria, como agiria, e sem perceber, aquilo que antes a fazia sentir um frio na barriga virou um roteiro monótono e sem emoção. O filósofo estoico Epicteto disse: se você quer ser inabalável, pare de agir sempre da mesma forma.
Isso não significa ser inconstante ou agir de maneira forçada, mas sim manter um senso de mistério e evolução. Mulheres são atraídas por homens que possuem profundidade, que não se entregam completamente, que sempre guardam um pouco de si mesmos para serem descobertos aos poucos. Agora, pense em como a natureza funciona. O oceano atrai olhares não porque é previsível, mas porque é imenso, misterioso e sempre em movimento. Um pôr do sol nunca é exatamente igual ao anterior. O mesmo vale para um homem que mantém sua energia vibrante. Quando você se torna um livro aberto, sem capítulos novos, sem desafios, você se torna algo que já foi lido e arquivado. A imprevisibilidade não significa agir de maneira caótica ou infantil. Trata-se de manter uma essência intrigante, de surpreender de formas autênticas. Pequenos gestos, mudanças inesperadas na rotina, novos desafios pessoais, tudo isso gera aquela sensação de novidade, de um homem que está sempre crescendo e se reinventando. Agora pare e reflita. Quando foi a última vez que você fez algo inesperado, que quebrou a monotonia e trouxe frescor à sua presença? O desejo não sobrevive no óbvio. Para reacender o interesse dela, ou de qualquer mulher, você precisa primeiro reacender sua própria essência. 3. Você deixou de ser um desafio. Homens que são desafios são irresistíveis, porque despertam um instinto essencial nas mulheres: a necessidade de conquistar. Isso não significa ser frio, inalcançável ou arrogante, mas sim ser um homem de alto valor, que não entrega sua atenção e energia de forma indiscriminada. O problema começa quando você a coloca em um pedestal. Se, em algum momento, você passou a tratá-la como uma deusa inalcançável e se esqueceu de que você também é um prêmio, a dinâmica da atração se inverteu. Você deixou de ser o homem que inspira desejo e se tornou um homem que implora por atenção. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, dizia: se você se valoriza menos do que os outros, nunca será verdadeiramente livre. E a verdade é essa. Quando você coloca uma mulher acima de você, subcomunica que não é digno dela. Você passa a agir como um servo da relação, ao invés de ser um homem que lidera sua própria vida. Agora, pense na realidade moderna. Os homens que mais atraem mulheres não são aqueles que vivem para agradá-las o tempo todo, mas sim aqueles que possuem um propósito maior. Atores, empreendedores, líderes, todos eles compartilham um traço comum. Têm uma missão que os guia, e qualquer mulher que entre em suas vidas precisa investir emocionalmente para fazer parte dessa jornada. Se você se tornou dependente dela para sentir-se completo, se demonstrou que estaria ali, não importa o que ela fizesse, perdeu o status de desafio. E sem desafio, não há emoção. O caminho para recuperar sua posição não é fingir desinteresse ou jogar com os sentimentos dela. É, antes de tudo, resgatar sua própria identidade. Ser um homem que está tão focado em seu crescimento e em sua evolução que a presença dela se torna um complemento e não uma necessidade. Mulheres não querem um homem que pode ser conquistado sem esforço. Querem um homem cujo respeito e atenção precisam ser merecidos. Se ela não sente que precisa lutar para manter seu lugar ao seu lado, ela simplesmente perderá o interesse. A pergunta que você deve se fazer agora não é se ela ainda te quer, mas sim, você ainda se vê como um homem que vale a pena ser conquistado? 4. Você não declarou liderança e propósito. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que sabem para onde estão indo. Não porque isso seja um capricho ou uma exigência social, mas porque é uma necessidade biológica e psicológica. Desde os primórdios, a sobrevivência de uma mulher e sua prole dependia da capacidade do homem de prover, proteger e liderar. Embora o mundo tenha mudado, os instintos não desapareceram.
Se você perdeu sua direção, se deixou de ter metas, se parou de evoluir, ela sentiu isso. A atração feminina não é apenas sobre aparência ou carisma, é sobre energia, sobre a presença de um homem que transmite segurança e estabilidade. Sêneca, um dos grandes pensadores do estoicismo, dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E isso se aplica diretamente à dinâmica da atração. Um homem sem propósito, sem visão de futuro, não apenas se torna desinteressante, mas também passa a ser percebido como um risco emocional. Agora, olhe ao seu redor. Os homens que despertam desejo e admiração não são aqueles que vagam sem rumo, mas sim aqueles que constroem algo maior do que eles mesmos. Pode ser um negócio, uma carreira sólida, uma mentalidade forte. O que importa é que tenham um caminho traçado. Se você se tornou um homem que vive apenas reagindo às circunstâncias, que não tem clareza sobre seu futuro e que busca nela um senso de direção, a atração se perde. Mulheres não querem ser sua bússola, querem um homem que já tenha um norte definido. Isso significa que se você sente que perdeu a liderança da sua própria vida, o primeiro passo não é tentar reconquistar o interesse dela, é reconquistar o seu próprio respeito. Porque quando você se torna um homem focado, determinado e em constante crescimento, ela naturalmente sentirá sua presença de uma forma diferente. A pergunta que fica é: você tem um plano? Ou está esperando que alguém te diga para onde ir? 5. Você não era emocionalmente estável. O controle emocional é a base da verdadeira masculinidade. Um homem que se deixa levar pelas próprias emoções, que reage impulsivamente ao invés de agir com consciência, se torna previsível. E pior, fraco aos olhos de uma mulher. E a fraqueza emocional mata a atração mais rápido do que qualquer outro erro. Desde os tempos antigos, a força de um homem não era medida apenas pelos seus músculos ou pelo que ele possuía, mas pela sua capacidade de manter a calma sob pressão. Os estoicos sabiam disso. Sêneca dizia: mais poderoso é aquele que tem a si mesmo sob controle do que aquele que conquista cidades. E essa verdade ecoa até hoje. Se você era reativo, se explodia com facilidade, se demonstrava insegurança ou instabilidade emocional, ela sentiu isso. E pior, ela perdeu o respeito por você. Porque uma mulher precisa sentir que o homem ao seu lado é um porto seguro, não uma tempestade imprevisível. Agora pense no mundo moderno. Quantos homens hoje vivem como escravos das próprias emoções? Reagem a cada pequena frustração, se abalam por mensagens não respondidas, perdem a cabeça diante de rejeições ou desafios. Mas um homem que se valoriza entende que as emoções são apenas informações, não comandos. Ele não se deixa levar pelo calor do momento, mas reflete antes de agir. E aqui está a grande questão. Quando você perde o controle sobre si mesmo, você entrega o controle para os outros. Você se torna manipulável, fácil de afetar. E nada é menos atraente para uma mulher do que um homem que não tem domínio sobre sua própria mente. Se você percebe que perdeu essa estabilidade emocional, a solução não é esconder seus sentimentos, mas sim fortalecê-los. Um homem estoico não é insensível, ele sente, mas não se curva às emoções. Ele mantém sua compostura, sua racionalidade e seu foco, independentemente das circunstâncias. E quando você alcança esse nível de autocontrole, a dinâmica muda. As pessoas ao seu redor, incluindo ela, começam a te enxergar com outros olhos. Porque um homem que domina a si mesmo é um homem que domina a sua vida. 6. Você não cuidou da sua aparência ou energia. A atração física vai muito além da estética. Não se trata apenas de ter um rosto simétrico ou músculos bem definidos, mas da energia que você carrega. E essa energia é moldada pelos seus hábitos, pelo seu autocuidado e principalmente pela forma como você se enxerga.
Pense nos homens que naturalmente atraem olhares. Eles não são necessariamente os mais bonitos, mas são aqueles que se comportam como homens de alto valor. Caminham com firmeza, olham nos olhos com segurança, ocupam o espaço ao seu redor sem hesitação. Eles têm uma presença que diz: eu sei quem eu sou. Agora, olhe para si mesmo. Em algum momento, você pode ter relaxado demais. Parou de treinar, começou a se vestir de qualquer jeito, descuidou da postura, deixou a vitalidade escapar. E se você não se vê como alguém digno de atenção, por que ela veria? Sêneca dizia: primeiro comanda a si mesmo, depois os outros. E isso se aplica diretamente à sua imagem. Se você não disciplina seu corpo e sua aparência, isso reflete uma falta de disciplina em outras áreas da vida. Mulheres percebem isso de forma sutil, mas intensa. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa ser um modelo de capa de revista. O que realmente importa é a sua energia masculina. E essa energia vem do autocuidado e do respeito próprio. Um homem que se exercita, que veste roupas que realçam sua presença, que se mantém bem groomed e que exala confiança, não precisa dizer nada. Sua presença fala por ele. Agora pense no impacto disso. Você já viu um homem entrar em um ambiente e, sem dizer uma palavra, atrair olhares? Isso não é sorte, é postura. É o resultado de hábitos que criam uma aura magnética. Se você percebeu que perdeu esse magnetismo, a solução é clara. Retome o controle sobre sua presença. Cuide do seu corpo. Melhore sua linguagem corporal. Vista-se de forma alinhada com o homem que você quer ser. Quando sua energia muda, a percepção dela também muda. E a pergunta que fica é: você está exalando confiança ou apenas existindo? 7. Você não entendeu as necessidades dela. Mulheres querem ser compreendidas. Essa é uma verdade inegável. Mas compreensão não significa apenas ouvir palavras soltas. Significa enxergar além do que é dito, perceber os sinais, entender os sentimentos subjacentes. Quando um homem falha nisso, a conexão se enfraquece e um espaço vazio se forma. E esse espaço sempre será preenchido por alguma coisa. Pode ser por frustração, solidão ou pior, por outro homem que soube ocupar esse lugar. A falta de atenção aos detalhes é um erro fatal. Muitos homens acreditam que estar presente fisicamente é suficiente, mas ignoram que a verdadeira presença está na qualidade da atenção que você oferece. Você pode estar ao lado dela todas as noites, mas se sua mente está em outro lugar, no celular, no trabalho, nos próprios pensamentos, ela sente isso. E quando a mulher sente que não é vista, ela se desconecta. Isso acontece porque a conexão emocional é o que diferencia um relacionamento profundo de um simples convívio. Uma mulher pode tolerar falhas, pode lidar com dificuldades, mas o que ela não suporta é sentir que está sozinha emocionalmente. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, escreveu: nada deve ser feito ao acaso, nada sem propósito ou conexão. No relacionamento, isso significa que cada interação precisa carregar um significado. Se você conversa com ela, mas não ouve de verdade, se responde sem refletir, se ignora mudanças sutis no comportamento dela, você está cavando um abismo entre vocês. Agora, olhe para a realidade moderna. Quantos casais você vê juntos fisicamente, mas distantes emocionalmente? Homens distraídos, achando que pequenos gestos não importam, enquanto suas parceiras se tornam cada vez mais frias, mais distantes. E um dia, ela para de reclamar, para de tentar. Esse é o aviso final, quando ela já desistiu de ser compreendida. Mas e se outro homem aparecer? Um homem que a escuta de verdade, que percebe nuances em sua fala, que faz perguntas certas na hora certa. Ele não precisa ser mais bonito, mais rico ou mais forte. Ele só precisa entender o que você ignorou.
E naquele momento, ele se torna irresistível. Então, qual é a solução? Simples: presença real. Aprenda a escutar ativamente. Faça perguntas que demonstrem interesse genuíno. Observe quando algo está diferente. Porque no final, o que faz um homem ser escolhido não é apenas sua força, sua aparência ou sua ambição, é a forma como ele faz uma mulher se sentir. 8. Você deixou de ser interessante para si mesmo. Imagine 2 homens. O primeiro passa os dias no piloto automático. Trabalha, volta para casa, consome entretenimento passivamente e repete o ciclo. Ele não tem ambições reais, não cultiva hobbies nem busca evolução. Seu mundo é pequeno, limitado às mesmas conversas rasas, às mesmas reclamações sobre o cotidiano. O segundo, por outro lado, tem paixão pela vida. Ele se interessa por aprender algo novo, aprimorar suas habilidades e testar seus limites. Ele treina seu corpo e sua mente, busca conhecimento, desenvolve projetos. Quando conversa, suas palavras têm energia, porque ele fala de algo que realmente o motiva. Esse homem não precisa fingir ser interessante. Ele é interessante. Agora, pergunte-se: qual desses 2 homens desperta curiosidade? Com qual uma mulher gostaria de compartilhar a vida? Sêneca escreveu: a vida não é curta, nós é que a tornamos curta ao desperdiçá-la. Muitos homens vivem como se o tempo fosse infinito, adiando projetos, paixões e até o próprio crescimento. Mas o tédio e a estagnação são repelentes naturais. Você jamais atrairá alguém de valor se sua vida for monótona e vazia. E não se trata apenas de atrair mulheres. Se trata de construir uma vida que te orgulhe, uma jornada onde você sente que está indo a algum lugar. O verdadeiro magnetismo vem de ter algo pelo qual você luta, algo que te faz levantar com propósito. Quer um exemplo moderno? Pense nos homens que são admirados naturalmente. São aqueles que se dedicam a algo com intensidade. Empreendedores que criam. Atletas que treinam com disciplina, artistas que aperfeiçoam seu ofício. Não importa a área, o que importa é a chama interna que os move. Se você sente que perdeu essa energia, retome o controle. Comece pequeno, leia um livro que desafie suas ideias, aprenda uma nova habilidade, estabeleça um desafio físico. Movimente-se, porque vida é movimento. No final, você não atrai pelo que diz, mas pelo que é. Então pergunte-se: você está vivendo de um jeito que inspiraria outra pessoa a querer fazer parte da sua jornada? Guerreiro, ela escolheu outro porque em algum momento você perdeu o controle da narrativa. Mas isso não significa que você é insuficiente. Significa que é hora de aprender, crescer e corrigir esses erros. Torne-se o homem que você nasceu para ser. Restaure sua confiança, sua paixão, sua liderança. Quando você faz isso, não só ela, mas todas as pessoas ao seu redor vão notar sua evolução. Agora me conta, qual desses pontos mais mexeu com você? Escreve nos comentários e compartilha com quem precisa ouvir isso.